Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos contando a história da fé e nós passamos por toda a Bíblia Sagrada, estamos na história da igreja. Eu sei que se você perdeu todo o nosso conteúdo e de repente pegou em uma história da igreja, você ficou um pouco perdido. É normal. Mas a ideia é que esses vídeos sejam assistidos, primeiro que junto com o grupo, e porque lá no grupo você vai ter as suas discussões, né? Pessoas que de repente entenderam um pouco mais, outras que entenderam um pouco menos, e vocês vão conversar ali nesse grupo, tá bom? E ao mesmo tempo também é para que você venha acompanhando para você entender. Se você pegar fora de contexto, talvez fique um pouco difícil. Hoje nós vamos falar sobre o apogeu do poder papado, do poder do Papa, né? O poder papal. Isso vai acontecer principalmente em 313 a 590, mas vai ter o seu grande apogeu mesmo, mais lá para o ano de 1198, tá bom? Então, por que esse apogeu? Porque a igreja vai ganhando liberdade e vai ganhando também destaque, como se torna a religião do império, como nós falamos nos vídeos anteriores, ok? Então, as controvérsias teológicas que nós já conversamos resultaram em concílios. Lembra que eu ia falar em concílios um pouco depois? Então, a gente vai falar um pouco sobre concílios, que esses concílios tentavam resolver essas controvérsias criando credos, né? O que é o credo? É o eu creio, né? Então, eles iam falando no que criam e assim resolvendo alguns problemas. Neste período, principalmente de 313 a 590, foi aonde se estabeleceu os principais dogmas da igreja, lembrando que nesse período, basicamente a igreja universal, né? A igreja católica. Há um cisma que a gente não vai falar sobre ele, sobre a igreja ortodoxa grega e a igreja apostólica romana, mas não dá para entrar em todos os detalhes da história da igreja, que é imensa. Por isso nós vamos nos deter aqui, principalmente a igreja católica apostólica romana, tá bom? E, por exemplo, quando você tem Atos capítulo 15, se você ler lá, você vai ver o quê? Um concílio. Então, desde dos apóstolos, eles já faziam concílios para saber como lidar com algumas dificuldades que apareciam no divulgar do evangelho. Já que Jesus não estava, eles se reuniam, conversavam e diziam o que era para a igreja fazer ou não. Então, olha lá, Atos capítulo 15, que você já vai ver o primeiro concílio ali, o concílio de Jerusalém. Depois que passa esse período dos concílios vão durar aí, né? Mas principalmente esses períodos de credo e tudo mais, começa uma era de ouro da igreja, né? A era dos pais da igreja, que aí tem alguns nomes bem fortes, como Crisóstomo, que era um excelente expositor e orador, Teodoro, que era um excelente exegeta, o Eusébio, um historiador da igreja, muito importante de se ler, Jerônimo, o comentarista e tradutor, aliás, é ele que traduz a Bíblia do grego para o latim, né? É daí que a Igreja Católica começa a usar a Bíblia em latim, lógico, ele não traduz, a Igreja já começa a usar como língua oficial, mas quando o latim se torna o idioma oficial da Igreja, aí eles pegam essa Bíblia de Jerônimo, né? De São Jerônimo, traduzida, e o nome dela é Vulgata Latina, e começa a usar na Igreja Católica, tá bom? Depois também veio Ambrósio, um administrador, pregador, e talvez o mais famoso deles, que tanto os católicos quanto nós protestantes entendemos que é um grande nome e nós estudamos com muito cuidado, que é Agostinho, ou Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ou Bispo de Hipona, seja lá como você conhece, que foi um filósofo e teólogo. Nesse período ainda, o bispo era considerado um dos muitos bispos que tinham, né? Ele é considerado igual em posição, autoridade e função. Então, ainda que a igreja estava querendo fazer uma espécie de unidade através de uma pessoa, o bispo, que seria a principal pessoa,
ele era mais um no meio dos bispos, então ele não tinha uma proeminência elevada diante dos outros bispos. Mas em 440, com a ascensão de Leão I, o bispo romano começou a reivindicar a supremacia sobre os outros bispos. Ou seja, quando você é o bispo de Roma, então você teria posição, autoridade e função mais elevada que os outros bispos. Por quê? E aí tem algumas coisas que ajudou a esse processo, que foi quando Constantino, né, ele era pouco cheio de si, mas aí, como ele era pouco, ele só fundou uma cidade chamada Constantinopla, possivelmente você já ouviu esse nome, que leva o nome dele, Constantinopla, e aí ele muda a capital do império, que era Roma, para Constantinopla. Quando ele faz isso, quem fica lá em Roma? Como principal autoridade fica o bispo de Roma. E aí ele é a pessoa forte, agora que está em Roma, e fica lá por muito tempo. Então ele vai ganhando cada vez mais status, cada vez mais visibilidade. Alguns nomes são importantes também para a supremacia papal, mas o principal acontecimento é 1198, com Inocêncio III. Ele elevou o papado medieval ao apogeu do seu poder. Ele era nobre, bem instruído, ou seja, ele veio de família rica, ele estudou com sábios da época, né? E aí é interessante porque no livro do I.E. Carles, ele vai dizer que ele era humilde, piedoso, corajoso, coerente e com senso de moral elevada. Mas perceba que algumas coisas que acontecem agora vai meio que contradizê-lo, porque Inocêncio humilha o rei da França, o rei da Inglaterra e o imperador romano. Como isso acontece? Primeiro, ele vai contra o rei da França, porque o rei da França, ele se casou, a esposa faleceu, e então ele foi se casar com uma outra mulher, e quando ela chegou, ele se casou, mas depois ele rejeitou. E por ter rejeitado, e o Inocêncio III, ele é muito fiel àquilo que ele cria, o que ele fez? Ele falou, não, pode largar essa outra que você está casando aí e voltar com a primeira. E o rei da França disse não. O que ele fez então? Rompeu com a França e não deixou que nada dos bispos deles, da França, fizessem nada pela França. Ou seja, a única coisa basicamente que podia fazer era batizar a criança, né, que nesse tempo já batizava as crianças, e também fazer funeral. Basicamente isso, mas nada de culto, nada de troca de mercadoria. Então a França começou a sucumbir e o povo como um todo começou a ir contra o rei da França, que teve que declinar, se humilhar e descasar para recasar com a mulher que ele tinha abandonado. E aí Inocêncio vai ganhando força, porque ele conseguiu humilhar o rei talvez mais importante daquele momento, que era o rei da França. Em seguida foi com o rei João da Inglaterra. Por quê? A igreja estava querendo um bispo, o rei indicou um outro bispo, e quando Inocêncio chegou, ele falou assim, não, nenhum nem outro, é esse aqui, ó. Eu quero esse. E aí o rei não aceitou, mas basicamente aconteceu a mesma coisa. O Inocêncio III falou para os seus cardeais, né, os seus bispos, não celebrem nada, e olhou para o rei da França e falou, e aí, você quer invadir a Inglaterra? Eu te dou um apoio. Então foi a hora que João também teve que ceder, né, e o arcebispo indicado, o bispo indicado por Inocêncio III, ele foi o bispo da catedral de lá, mostrando mais uma vez o poder, e cada vez mais esse Inocêncio III, ele vai ganhando destaque, e aí ele vai ganhando esse status de papa, né? Alguém superior aos bispos. Acontece mais ou menos a mesma coisa com o Império Romano, a diferença é que ele começa a trabalhar politicamente por trás dos bastidores até colocar um imperador que ele quis
que chegasse ao trono, então indicando até assim o imperador de Roma. Então ele é astuto no máximo, por isso que eu digo que humildade, ser humilde, ser piedoso, tal, coerente e uma moral elevada, talvez fosse a bondade do E. Carles. Mas é isso aí. Como aconteceu o culto, né? Com tudo isso, como aconteceu o culto? Basicamente, o que estava acontecendo é, com a massa pagã, porque aí o cristianismo, né, estava a religião do império, começou a perseguir os pagãos, e os pagãos começaram a abandonar o paganismo e se tornar cristãos, certo? Então, uma massa começou, por quê? Porque eu não vou sofrer porque eu adoro deuses. O que eu faço? Eu adoto mais um, não tem problema. É esse aqui? Então vamos lá, porque não é a ideia central. Perceba a diferença entre o cristianismo e o paganismo. Então, no cristianismo, eles morrem porque eles entendem que Cristo é a verdade. No paganismo, não. Então, uma massa vem se convertendo, mas é uma massa que está acostumado com deuses palpáveis. Está acostumado com outras coisas que o cristianismo não tem. Lembra que até as pessoas chamavam os cristãos de ateus porque não tinham deuses visíveis? Pois é, aqui agora vai acontecer esse choque da massa pagã invadindo a igreja. Foi aonde algumas coisas começaram a ser inseridas no culto, né? Por exemplo, a veneração de anjos, santos, relíquias, imagens e estátuas. Essas coisas tudo vai ajudar também ao cisma que vai haver com a igreja ortodoxa grega, né? Mas eu não vou falar sobre isso, como eu já havia mencionado no início do vídeo. Bom, é isso. Agora nós temos um Papa que está em Roma, está comandando tudo, e ele é acima dos bispos, então acima dos bispos, ou seja, ele está cada vez mais ganhando essa ideia de pontífice, de pessoa que está acima dos outros, acima do clero, e o clero já está acima, né, dos leigos, e aí você já tem essa divisão dentro da igreja, que começou com uma unidade, entendendo o sacerdócio universal. Agora esse sacerdócio universal está sendo quebrado e refeito, porque há um sacerdote maior, que é o Papa, há os outros sacerdotes, que são os bispos, e há o povo leigo. Enfim, nós acabamos aí, e você pode ver que nós avançamos bastante, né? Fomos até o ano 1200 praticamente. Pois é porque não dá tempo de contar toda a história da igreja com riqueza de detalhe. Aí seria um curso mesmo, e aí eu indico você, estude, faça um curso bem interessante sobre a história da igreja, pegue um livro da história da igreja, leia, veja quanta coisa bacana há que não dá para se falar em apenas 10 a 20 minutos. Fechamos aqui então o apogeu do poder papal com uma pergunta. Pois é, você está acostumado com 3 perguntas, mas na verdade é uma, porque essa aqui eu quero que vocês invistam tempo nisso que eu vou pedir para vocês. Em que você crê? E aí não é para você chegar na hora e falar assim, eu creio nisso. É para você escrever com cuidado, calma, o seu credo, no que você crê. Se você tiver em dúvida como criar isso, pesquisa na internet, credo apostólico, né? Quando aparecer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Enfim, quando aparecer isso, você vê que aquilo é o credo apostólico, aí pode pegar isso como apoio e fazer o seu credo a partir daí, tá bom? Então é isso, converse com o seu grupo, Deus abençoe e boas reflexões.